Vamos resolver aí mais 12, mais ou menos, questões aqui hoje, antes da gente fazer o nosso sorteio ao final dos 3 vencedores que vão participar do aulão presencial. Combinadíssimo? Então me ajudem, vamos lá, vamos para a nossa primeira questão? Vamos pegar aqui, ó, vamos primeiro resolver uma questão com alternativas, tá, gente? Para a gente relembrar um tema importante que nós estávamos falando no final, ali mais para o final da aula anterior. Então, a Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificando a violência doméstica como uma forma de violação dos direitos humanos. De acordo com o artigo 12 dessa lei, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, alguns procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal. São alguns desses procedimentos, exceto. Então, o que a gente conversou na aula anterior que nós vamos apenas complementar aqui, para você ver de novo como que isso é importante. Quando a gente fala do atendimento policial, nós temos as diretrizes no artigo 10A. Nós temos as providências no artigo 11. E nós temos os procedimentos que podem ser adotados pela autoridade policial no artigo 12. Então, o que a banca pode fazer na nossa prova, como ela fez nessa questão? Ela coloca algo que foi feito pela autoridade policial, mas ela diz assim, olha, ele pode adotar isso como procedimento. Mas não é procedimento, é uma providência, né? Então, ela brincou com isso aqui. Ela pergunta para você, o que não é procedimento que pode ser feito pela autoridade policial? Aí você vai ver que uma das alternativas não está no artigo 12, que fala dos procedimentos. Entendeu? Então, por isso, a gente já frisou isso em itens na aula anterior. Você tem que saber quais são as diretrizes do atendimento policial. Lembra da não revitimização? A gente viu um monte. As providências que o delegado já pode tomar de imediato, ele não precisa da autorização judicial, ele não precisa comunicar ao Ministério Público, ele já toma providências em prol daquela vítima e os procedimentos formais que ele faz, né, em sede da delegacia. O que ele já pode ali formalizar? O que ele já faz de procedimento? É o inquérito policial? É o requerimento da medida protetiva? O que já é feito ali pelo delegado, pela autoridade competente? Então, qual que não é procedimento aqui? Vamos relembrar o artigo 12? Então, olha a letra A. Remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para a concessão de medidas protetivas de urgência. Isso está lá no artigo 12? Sim, está sim. Olha aqui o artigo 12, nós temos exatamente o requerimento da medida protetiva de urgência aqui. Letra B, ouvir o agressor e a testemunha. Está lá no artigo 12 também? Sim, gente, ó, ouvir o agressor e a testemunha também está no artigo 12. Letra C, determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários. Isso daqui está dentro do nosso? Não. A nossa resposta é exatamente a letra C. Onde que você vai encontrar essa determinação de encaminhamento da vítima para exame de corpo de delito ou outro exame? Você vai encontrar exatamente no artigo 11, que fala sobre providências e não sobre procedimentos, tá? Na letra D de dado, né? O que nós temos ali, ó? Fornecer transporte para o ofendido e seus dependentes para abrigo ou local. Peraí, gente, erramos aqui, a professora confundiu. Aqui está dentro. Calma aí, vamos ajeitar. Aqui está dentro, ó. Então, a letra C, temos aqui, ó, determinar que se proceda a exame de corpo de delito e requisitar outros exames. Então, aqui também está certinho. E letra D, para vocês verem quanto que isso confunde, tá, gente? Confunde demais, porque é muito parecida a redação dos incisos. A letra D que não está. A letra D vai estar no artigo 11. Veja que não é um procedimento, efetivamente, é adotar uma providência de transporte. A gente tinha até comentado na aula anterior que muitas vezes essa vítima chega na delegacia e ela veio ali fugida de casa.
né? Então ela precisa ir para outro local. Como que ela vai sozinha com os filhos dela para outro local? Como que ela vai buscar as coisas dela na residência? Então a gente viu que uma das providências imediatas que o delegado pode tomar com base no artigo 11 é exatamente levar essa vítima para casa da mãe dela, para um lugar seguro, ou então se ela aceitar ser encaminhada para casa-abrigo, que é um local secreto, sigiloso, a polícia também vai fornecer de imediato esse transporte, mas é uma providência, não é um procedimento em si, né? Só que veja, é muito sutil. Quando a gente lê na questão, a própria professora errou, né? A gente lê na questão, é muito sutil e é muito fácil da gente confundir. Então, isso pode aparecer na nossa prova também, tá bom? Então, vamos aqui, ó, vamos continuar. E ordenar a identificação também é um procedimento, ó, vai tirar a folha de antecedentes do investigado, do ofensor, para saber o que tem no histórico criminal dele, né? Às vezes ele já tem registro, ocorrência, exatamente sobre Maria da Penha, tá bom? Então, na questão de número 1, você vai comparar o artigo 11 com o artigo 12 e nós vamos anotar aí a letra D, tá bom? Então, que nem o Leonardo falou, né, Leonardo? É muito difícil a gente ver essa sutileza em algumas questões. Mas aí, da nossa banca, né? Eu sei que é uma questão antiga, mas assim, letra da lei, né? Questão decoreba, a nossa banca, ela faz questões o quê? Letra da lei. Ela copia e cola, né? Então, a partir do momento que ela copia e cola, a gente pode cair exatamente nessas sutilezas ali, da atenção. Você ler o enunciado com atenção, você ler o item com atenção, tá bom? Mas vamos continuar. Vamos ali focar agora em outros temas que a gente ainda não viu, tá? Vamos para a segunda questão? Olha aqui, vamos para a segunda questão. Os juizados, responde para mim aí, os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher terão competência criminal. As ações de separação, divórcio, partilha de bens, guarda e alimentos deverão ser realizados no cível. E aí? Existe possibilidade, né? O que a banca está perguntando de outra forma aqui para a gente? Existe possibilidade de, no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos coisas cíveis? Lembra que sim. Na aula passada eu falei para você, pessoal, a vara de violência doméstica, ela é uma vara híbrida. Claro que, na sua maioria, a gente está falando de crime, né? Mas a gente tem algumas coisinhas cíveis, tá? Então aqui a gente vai revisar uma dessas previsões importantes, que é o artigo 14A. Então o que nós vamos marcar aqui na questão de número 2? Ó, vamos voltar para ela. As ações de separação, divórcio, deverão ser realizadas no juízo cível? Erradíssimo, né? A Ana Cláudia aí, como colocou, olha o artigo 14A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável aqui no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, tá? Só que aí exclui a partilha de bens, tá bom? Então, olha só, a mulher, ela é vítima de lesão corporal, de ameaça, de várias formas de violência. A gente estudou as formas de violência na aula anterior. E aí, já no juizado de violência doméstica e familiar e contra a mulher, o que ela faz? Ela pede para o advogado dela ou para a Defensoria Pública já entrar com uma petição inicial ali na vara mesmo, já que ela quer pedir o divórcio, ela quer se divorciar, ela quer que o juiz decrete logo o divórcio dela, ela não tem dúvida nenhuma de que ela nunca mais quer ficar com o ofensor. E aí o juiz já pode proferir uma sentença e decretar o divórcio ou dissolver a união estável já aqui no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas é algo mais simples, entendeu, pessoal? Porque depende só da vontade ali da pessoa, né? A pessoa não quer mais estar junta da outra. Agora, quando a gente vai para uma questão de partilha de bens, imagina, o casal tem vários imóveis, tem móveis, tem carros, tem um monte de coisa. A gente vai ficar discutindo isso justo aqui no juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, que tem várias outras coisas muito graves para analisar e urgentes, como a medida protetiva, né, como as audiências. Não, aí fica lá para a vara de família, tá? Mas de qualquer forma a nossa questão está errada, porque a separação, a dissolução da união estável, o divórcio pode ser aqui na vara, tá bom? Então vamos marcar aqui, ó, questão de número 2 está errado, tá bom? Vamos para a questão 3. Olha a questão 3. Nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher,
praticados por réu primário e sem antecedentes criminais, é permitida a aplicação de pena de prestação pecuniária? Então, gente, vamos pensar juntos, né? Se você quisesse responder essa questão, vamos supor que você nunca leu a Lei Maria da Penha. Você iria colocar certo ou errado? Então, vamos pensar, a gente está num caso aqui, a gente está falando de uma cultura, né, de violência contra a mulher, sobretudo no ambiente doméstico e familiar, né, com a importância da Lei Maria da Penha. E aí, simplesmente, ele vai agredir a vítima, vai xingar, vai ameaçar, e no final ele vai só pagar um valor? E no final ele vai só ali mexer no bolso dele? E pronto? Isso é pedagógico para fins da cultura que nós estamos tentando aí acabar? Não, né? Então, o legislador, sabendo disso, previu de forma expressa da lei que isso não é possível. Tá? Então, vamos marcar? Vamos aqui para a questão 3, ó. Erradíssimo. Então, olha o artigo 17, muito importante esse artigo. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de cesta básica, de pena de prestação pecuniária, bem como o pagamento isolado de multa. Então, não pode, né? Ao final do processo, o resultado prático não pode ser ele só pagar um valor. Não, isso não é pedagógico. Isso não vai servir para nada. Isso não vai funcionar para nada. Tá? Então, lá na sentença nunca vai poder estar lá, olha, você vai pagar tanto de multa, você vai pagar a prestação pecuniária tal, você vai pagar uma cesta básica para uma entidade. Não. A lei veda totalmente isso. Então, não pode. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Questão de número 4. Para agilizar o processo, a ofendida poderá entregar a intimação ao agressor? Então, e aí? Né? E aí, pessoal? Vocês estão aí rindo? O Nicolas está rindo, mas essas questões caem, gente, tá? O que o examinador faz atualmente é fazer uma situação hipotética, por exemplo. Ele prolonga o seu tempo na prova. Então, ele vai contar uma historinha. O João agrediu a sua esposa, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí no item ele vai te perguntar, pode o juiz na sentença fixar uma prestação pecuniária para que ele pague o valor tal para uma entidade tal? Ele só vai prolongar a sua leitura. Ele vai trazer uma forma mais dinâmica de cobrar isso de você. Mas o artigo 17 continua caindo em prova, todas as disposições que a gente está tratando caem em prova. Então, cai na prova questões fáceis, médias e difíceis. E muitas vezes a gente erra a questão fácil, porque a gente está no final da prova, a gente não está prestando atenção. Então, a gente nunca pode olhar para uma questão e falar assim, fácil demais. Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Então, olha só, aqui na questão 4, para agilizar o processo, a ofendida poderá entregar a intimação ao agressor? Então, outra questão cobrada há alguns anos para a gente revisar o artigo 21. Tá? Então, olha só, uma primeira coisa que pode cair na nossa prova é a ofendida tem, a vítima, ela tem o direito de ser informada das coisas que está acontecendo? Claro, tá? Então, ela tem o direito de ser informada sobre a prisão dele, se ele foi solto, né? Imagina, ele foi solto, ela precisa saber. Porque aí ele vai ter que cumprir as medidas protetivas, por exemplo. Então, ela fica sabendo de tudo. Fica sabendo se ele foi preso, fica sabendo se ele foi solto, fica sabendo se teve condenação, fica sabendo se tem audiência, fica sabendo se foi absolvição, condenação. A ofendida tem o direito de saber. Agora, claro, na lei falou uma coisa absurda, né? Jamais a gente poderia permitir a própria vítima entregar intimações ao agressor, né, pessoal? Porque nós causaríamos ali uma revitimização e aumentaria o risco dela sofrer uma nova forma de violência. Então, óbvio que isso é absurdo, só que é a letra da lei. Então, isso cai em prova, né? Então, como que se dá a intimação do agressor? Pelos meios formais, por oficial de justiça, né? Ou então o próprio juízo competente entra em contato com ele, faz as intimações, expede o mandado de intimação, porque lembra que ele precisa ser também intimado de várias coisas, né? Do dia da audiência, da medida protetiva, da sentença, ele é intimado de várias coisas ao longo do processo, tá bom? Então o artigo 21 diz expressamente, ó, a ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão,
sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. Parágrafo único. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Tá bom? Então aqui, erradíssimo, não é isso? Vamos para a próxima questão aí, mais uma questão para a gente falar agora sobre as medidas protetivas, tá? Então olha o item, o que ele diz. O afastamento do lar do autor de violência quando constatada a existência de risco à vida ou à integridade física da mulher é uma das medidas protetivas de urgência, que somente poderá ser aplicada por autoridade judicial no prazo máximo de 48 horas. Então temos algumas coisinhas aqui para você relembrar. Na aula passada, nós já conversamos sobre medida protetiva de urgência. Eu falei, olha, cuidado, que esse é o tema principal quando a gente fala sobre Maria da Penha, não é? O que a gente mais ouve falar é de medida protetiva, a importância das medidas, o descumprimento da medida, a efetividade das medidas protetivas. Então é um tema bem alto aí para cair na nossa prova. Então, o afastamento do lar é uma das medidas protetivas? Quando a gente afasta o agressor do lar, a gente fixa um prazo? Eu vou colocar lá, está afastado do lar por 48 horas, está afastado do lar por tantos dias, por tantos meses. Eu vou colocar um prazo? E é só o juiz, a juíza que pode afastar do lar? Ou a gente tem excepcionalidades que permitem que outras pessoas, em caso de risco atual ou iminente, façam o afastamento do lar do agressor? Então a gente tem que pensar nisso tudo para responder uma questão. Ou seja, qual o resultado que a gente chega aqui? Está errado, né? Vamos ver aqui o porquê? Tem vários errinhos, né? Então, ó, vamos botar errado. O que a gente tem aqui, ó? O afastamento do lar é uma das medidas protetivas? Sim. Somente poderá ser pela autoridade judicial? Não. Tem que ser no prazo máximo de 48 horas? Não, tá? Então, lembrando aqui, daqui a pouco a gente vai olhar melhor o rol de medidas protetivas de urgência, que é muito importante. Você tem que saber o rol, tá, gente? É um rol exemplificativo, mas você tem que conhecer essas medidas. Então, olha só, o afastamento do lar é uma medida protetiva. É só o juiz que fixa? Não. Lembra do artigo 12C? A gente vai ler ele novamente, porque é uma disposição importante. E lembra que as medidas protetivas, pessoal, elas não são fixadas com prazo. Nós não podemos fixar prazo. Tá? No artigo 19, fala que é por prazo indeterminado. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, já interpretou o artigo 19 e fixou tese jurisprudencial que o juiz precisa seguir e fala que não pode fixar por prazo. Então, não tem como o juiz falar o afastamento é por tanto tempo. Jamais. Afastou do lar? Afastou do lar. Vamos ver até quando. Vai depender da persistência de risco a essa vítima. Então pode durar pouco, pode durar muito, mas não tem como o juiz dizer qual é o prazo já na decisão. Vamos deixar o tempo passar para a gente ver como que a situação vai ficar, tá bom? Então vamos só relembrar agora o artigo 12C. Olha o que ele diz aqui para a gente, ó. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, aí aqui fala de forma específica dessa medida protetiva. Imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então, a regra que nós vimos é o juiz, mas não é somente o juiz, olha só. Por quê? Quando o município não é sede de comarca, o delegado de polícia também pode. Quando o município não é sede de comarca e não tem delegado disponível, o policial também pode. Então, é claro, a regra na medida protetiva é o juiz. A regra na medida protetiva é o juiz. Mas, como exceção, nós temos a possibilidade do delegado ou do policial, apenas no afastamento do lar. Apenas no afastamento do lar. Tá? Que é esse artigo 12C aqui. Você também vai complementar, não tem questões da banca sobre isso, mas isso pode vir a cair na nossa prova, tá? Que é o artigo quê? 12D. Olha aqui, o artigo 12D é de abril de 2026 que foi incluído. Então é antes do seu edital. O artigo 12D pode cair na nossa prova, tá bom? Então aqui no 12D nós estamos falando, olha só, da monitoração eletrônica.
Então, a monitoração eletrônica como medida protetiva, pessoal, porque a monitoração eletrônica foi incluída no artigo 22 da medida protetiva, ó, o inciso 8º do artigo 22 traz a monitoração eletrônica como medida protetiva, ok? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Se traz como medida protetiva, aqui nós temos no 12D, além da autoridade judicial, o delegado quando o município não é sede de comarca. Então, se eu fosse, claro, por exemplo, apostar uma cobrança desse ponto na sua prova, não seria o 12C, que a banca já cobrou várias vezes, né, que já estava ali na nossa lei. A gente incluiria na sua prova o 12D, né, que é algo que veio em abril desse ano, que a banca ainda não cobrou, né, que pode ser cobrado no seu edital, na sua prova. Será que o candidato vai estar atualizado com essa alteração de 2026? Então, poderia fazer lá a mesma questão, só que falando da monitoração eletrônica. Se ele disser que é somente o juiz, está errado. Se ele disser que é pelo prazo de 48 horas, está errado. O delegado pode, quando o município não é sede de comarca, mas o policial também não pode. Vocês viram aí a diferença do 12C para o 12D, tá bom? Então, cuidado com isso também, né? É uma aposta aí para a nossa prova. Vamos para a próxima questão? Vamos para a tela novamente. Então, questão 5 estava errada. Vamos para a questão de número 6. Agora, para a gente revisar, então, esse rol de medidas protetivas, tá? Então, a prestação de alimentos provisionais ou provisórios é uma das medidas protetivas de urgência que o juiz poderá aplicar ao agressor. Então, qual é esse rol de medidas protetivas? Nós temos lá alimentos, que é uma coisa cível, lá da vara de família, prestar alimentos aqui na medida protetiva? E aí, será que isso pode? Já fixar aqui? Será que dá para ser assim? Então, pessoal, cuidado, né? A gente vai olhar agora para esse rol. E o que eu quero? Que você saiba todas essas medidas. Tá? Ele pode criar uma situação hipotética ou ele pode trazer um item mais bem elaborado, falando da aplicação de uma delas. E ele pode não vir com as mais comuns. O que a gente ouve sempre é afastamento do lar, proibição de contato, proibição de aproximação. Isso a gente ouve sempre. Mas não são só essas medidas. Existem outras medidas que a gente acaba não vendo muito na prática, porque tem peculiaridades na aplicação, mas que estão no rol exemplificativo do artigo 22. E aí pode aparecer na nossa prova, tá bom? Então vamos dar uma olhada de novo, olha só. Inciso 1º, suspensão da posse ou restrição do porte de armas, comunicando o órgão competente, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, proibição de determinadas condutas, como proibição de se aproximar da ofendida, seus familiares e testemunhas, com aquela distância mínima fixada, proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Letra C, proibição de frequentar determinados lugares. Temos a restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe multidisciplinar ou serviço similar, prestação de serviços provisionais ou provisórios, que são os alimentos aqui, ó. Então, tá aqui a prestação de alimentos, né? Então, como vocês colocaram aí, Rinaldo, Nicolas, Ana Cláudia, nós temos aqui a questão de número 6 como correta. Temos, olha só, essas daqui não são muito comuns, ó. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo, e temos a monitoração eletrônica, que já comentamos anteriormente, ok? Perfeito, pessoal? Então, temos aqui todas essas medidas protetivas. Veja que tem umas de natureza mais cível, vai restringir que ele tenha contato com os dependentes dele. Já vamos supor que é uma vítima que tem uma vulnerabilidade financeira. Ele é o provedor do lar. Ele que paga o aluguel, ele que paga a alimentação, ele paga tudo. Ela fica em casa cuidando dos filhos, tem uma vulnerabilidade patrimonial e financeira muito grande. Então eu vou afastar esse ofensor do lar, ele vai ficar proibido de se aproximar e ter contato. Como que essa vítima vai pagar ali o mínimo, que são os alimentos, o mínimo para ela comer? Então pode ser o caso de fixar desde já
uma prestação de alimentos para ela, para os filhos, em sede de medida protetiva. Então, isso existe, sim, como medida protetiva, tá? Olha só, gente, vocês estão falando aí no chat, né? Por exemplo, o João falou assim, pode jogar para mim. O João falou assim, vai cair violência vicária, vai cair não sei o quê. João, a gente está na segunda aula. Lá na primeira aula, a gente falou sobre as formas de violência, né, pessoal, para quem acompanhou. A gente já deu várias dicas do que pode cair. Então, pessoal, aqui é uma aula 2, tá? Então, caso você esteja assistindo essa aula, tem uma outra aula da semana passada, que a gente já falou de várias questões da banca, a gente já deu várias dicas do que pode aparecer, e aí a gente falou dessas alterações legislativas, mencionamos aí coisas, né, que são também apostas para a sua prova. Aqui a gente está numa parte 2, para a gente complementar essas apostas com algumas coisinhas que a gente ainda não tinha resolvido e visto. Combinado? Vamos continuar? Então, ó, questão de número 6 está certa. Vamos para a questão de número 7. As medidas protetivas de urgência devem ser requeridas expressamente pela ofendida? E aí, gente, ó, esse verbo deve, para você ter muita atenção, ó, para você olhar para ele. A medida protetiva deve ser requerida pela vítima? Ou tem outro legitimado a pedir pela vítima? O que diz o artigo 19? Quem que pode pedir medida protetiva para o juiz? Quem que vai, né, pegar o requerimento da vítima e levar para o juiz? Quem que pode fazer isso? Para além da vítima. Porque na delegacia é a vítima. A vítima pediu para o delegado. Aí o delegado fez o procedimento e enviou o requerimento da vítima para o juiz. Mas tem mais alguém? Ou tem que ser a vítima? Deve ser a vítima necessariamente? O que você marcaria nessa questão? Né? Então, olha só, vamos ver a outra questão, questão de número 8. As medidas protetivas de urgência somente poderão ser concedidas após a audiência das partes e manifestação do Ministério Público, tendo sido afastada qualquer possibilidade de reconciliação. E na questão de número 8, o que você coloca? Então, vocês colocaram aí a questão 7 errada e a questão de número 8. Vamos lá, ó. Vamos supor que chegou para mim o requerimento de medida protetiva. Lembra que a gente conversou disso daqui, ó? O artigo 12 tem o requerimento da medida protetiva que foi enviado para o juiz em 48 horas. Chegou para o juiz analisar em 48 horas. Está lá no artigo 18 da Lei Maria da Penha, né? E aí, somente pode o juiz aqui analisar após ele ouvir as partes, após ele ter a manifestação do Ministério Público? E aí, né? Então vamos dar uma olhadinha, olha só. Olha o que diz o artigo 19. Eu já tinha mencionado no finalzinho da aula passada, gente, a gente entrou no tema de medida protetiva, mas a gente não conseguiu ver muito o tema de medida protetiva, tá? Mas eu tinha falado para vocês, olha, o artigo 19, ele vive caindo em prova. O caput e os parágrafos do artigo 19. Então, no caput, a gente tem lá a regra, que é o juiz deferindo as medidas protetivas, analisando as medidas protetivas. Claro que a gente tem a exceção do afastamento do lar no artigo 12C, a gente tem a exceção da monitoração eletrônica no 12D, tá? Mas a regra que a gente viu é o juiz. E quem que pode pedir para o juiz? Aí vem o artigo 19. Olha aqui, ó. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Então, Ministério Público e ofendida. Então, não é necessariamente pela ofendida. Pode ser a vítima e o Ministério Público. Então, errada a questão de número 7. Vou falar, né, uma pegadinha de prova. Não está na nossa banca, mas isso é feito nas outras bancas, pode vir para cá. Se a questão falar, gente, que a medida protetiva de urgência pode ser requerida pelo delegado de polícia, tá errado, tá? Vocês colocaram aí, o policial, o delegado de polícia não pode pedir ele autonomamente medida protetiva. Não é ele que está pedindo. Quando ele envia aquele procedimento para o juiz, não é ele que está pedindo, é a vítima.
Ele só está formalizando. Então, é a vítima que foi na delegacia, que foi esclarecida sobre os direitos dela, quer a medida protetiva, ela assina o expediente da medida protetiva e o delegado remete para o juiz. Mas não é o delegado que tem a legitimidade, é a vítima. Então, o artigo 19 está dizendo, é a vítima e o Ministério Público. Se, por exemplo, a vítima chega na delegacia, e isso acontece na prática, o delegado conversa com ela, e ela fala, eu não quero medida protetiva. Mas ele fala, olha, é importante por conta disso, por conta daquilo. Ela, não, eu não quero pedir medida protetiva. Ele vai poder pedir pela vítima? Não, ele vai fazer um termo, que vai chegar para mim, que está dizendo lá, termo de recusa de medida protetiva. E ela assina que ela não quis medida protetiva, que ela teve todo o atendimento, que ela foi esclarecida e mesmo assim ela não quis medida protetiva. E aí eu não vou ter como fixar a medida protetiva, porque ela não quis. Então, quem é legitimado, artigo 19? Ofendida e Ministério Público. Combinado? E a questão de número 8, ó, outra previsão importante do nosso artigo 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente da audiência das partes e da manifestação do Ministério Público. Eles são comunicados, né, pessoal? Mas olha só, quando chega o requerimento da medida protetiva, o juiz já decide de imediato. Ele olha ali o que tem e já decide, tá? Então, ele não precisa abrir para o Ministério Público se manifestar, ele não precisa abrir para o ofensor se manifestar, até porque tem aquele prazo curto, né? Vem o procedimento e o juiz tem 48 horas para decidir, que na prática é muito mais rápido, mas tem 48 horas. Então, não dá para ficar intimando as partes. Tem que decidir e é uma situação de risco. O que fundamenta a medida protetiva? É uma existência de risco à vítima. Então, se eu tenho uma existência de risco, eu vou ficar intimando as pessoas e não vou decidir uma coisa que ela está em risco? Não, eu tenho que decidir logo. Se eu entender que ela não está em risco, se eu entender que não tem os requisitos para medida protetiva, eu indefiro, mas eu vou decidir logo aquele requerimento que chega de pedido de medida protetiva, tá bom? Então vamos anotar aqui, ó, vamos anotar a nossa questão de número 8, também está errado, não tem que ouvir ninguém, não tem que ter manifestação do Ministério Público, não tem que ter reconciliação, um absurdo, né? Vamos para a questão 9? Questão 9 aí na nossa tela. Para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz pode determinar liminarmente a suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Aí, eu já tinha até mencionado para você na aula passada, eu falei assim, gente, a gente tem várias medidas protetivas na Lei Maria da Penha. Na verdade, não tem só o artigo 22, tem o artigo 23, tem o artigo 24. Só que o que é mais comum de cair na prova e da gente ouvir, né, na mídia? As medidas protetivas que obrigam o ofensor. São coisas que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Né? Então, ele tem que ficar afastado, ele está proibido de se aproximar, ele está proibido de ter contato, ele tem que pagar pensão alimentícia, ele não pode ter contato com os dependentes, ele tem que frequentar um grupo a respeito do ciclo de violência. Então, o que é mais comum da gente ouvir é o artigo 22 que a gente já leu. Mas a Lei Maria da Penha tem medidas de proteção à vítima. Então, são medidas protetivas de urgência para a vítima, de encaminhamento para a vítima, para resguardar a vítima. Proteger o patrimônio da vítima também. Né? Então, eu falei para você, não basta você ler o 22, você vai ler o 23 e você vai ler o 24, tá? Que tratam dessas medidas. Então, vamos dar uma olhada e você vai ver que isso daqui está lá. Né? Então, pode tentar surpreender ali, né? Falar medida protetiva, mas como assim tem essa proteção para a vítima? Mas eu nunca ouvi falar disso, mas tem, tá? Então, olha só, olha o 23, ó, medida protetiva para a vítima, ó, a ofendida. Então, poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento,
determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do lar, determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo aos direitos relativos a bem, guarda, filhos, alimentos, determinar a separação, determinar a matrícula dos dependentes. A gente falou disso daqui, dessa assistência da matrícula dos dependentes, lá no artigo 9º, né? A gente falou na aula passada. E temos, esse daqui já é mais importante, eu vou até mudar a cor, conceder à ofendida auxílio aluguel, com valor fixado em função da sua vulnerabilidade por período não superior a 6 meses. Esse daqui é o ponto mais importante desse artigo, tá? É o mais cobrado em prova, é esse inciso 6º aqui. Mas o da nossa questão está no artigo 24, em que continuam as medidas protetivas à ofendida, só que agora relacionadas ao patrimônio da ofendida. Tá? Então, olha só, não é porque, né, nós temos aí um afastamento dele do lar, uma decretação de divórcio, uma dissolução de união estável, que ela perdeu os direitos patrimoniais dela. Então, a gente tem que ter o cuidado também, o que o ofensor está fazendo com o patrimônio do casal? Ele saiu do lar, ele ficou com raiva e começou a vender o patrimônio dele, só que também é dela. Começou a vender o imóvel, vender o carro, a prejudicar o patrimônio deles, e ela ficou ali, né, sem ter muito o que fazer. Então, o juiz também pode ter essa atenção, né, a uma proteção do patrimônio até que faça a partilha dos bens, até que eles discutam formalmente qual era a relação que eles tinham união estável ou não, o imóvel é dos dois ou não, né? Pode ter uma discussão ali a fundo na vara de família, mas pode já ter essa proteção patrimonial a ela. Tá? Então, a gente tem isso aqui, olha o artigo 24, restituição de bens indevidamente subtraídos. Então, sabe o que às vezes acontece? Ele sai de casa, mas ele sai de casa com raiva, aí ele leva o computador dela, ele leva os documentos dela, ele leva alguma coisa que é dela, meio que para provocar, né, gente? Porque nessa seara da vara de família, violência doméstica, existe um monte de coisa que acontece na prática. Então, vamos supor que ele tá com uma coisa que é dela, para que ele tá com aquilo? Então, ela pode mostrar para o juiz, falar para o juiz vai falar, olha, fulano, eu determino aqui no prazo tal que você devolva, né, o computador de trabalho dela, o instrumento de trabalho dela que ficou aí na residência, que você tirou da residência. Então, pode pedir para ele devolver. É uma proteção do patrimônio dela. Lembra da violência patrimonial que nós conversamos no artigo 7º? Então, ela também pode estar conjugada com outras formas de violência. Então, voltando, inciso 2, proibição temporária para celebrar contratos de compra, venda, locação, suspensão das procurações conferidas, prestação de caução provisória mediante depósito judicial. Então, tudo está falando aqui do patrimônio dela. Então, aqui na questão de número 9, nós temos sim essa suspensão da procuração como uma proteção patrimonial. Então, além de você conhecer o artigo 22, que são as medidas protetivas que obrigam o agressor, você também vai conhecer o artigo 23 e 24 das medidas protetivas à ofendida. Ok? Vamos para a questão 10, já chegando na reta final da nossa aula, já a gente vai ter o sorteio. Então, pessoal, chama aí, né, a galera que vai fazer SEDES-DF e que tem interesse de participar aqui do aulão presencial, que o GRAM vai fazer no dia 29 de agosto, porque já a gente já está finalizando as questões, tem só mais 2 ou 3 questões, e aí a gente vai fazer o sorteio de 3 pessoas aí para o aulão presencial. Então, já a gente vai chamando aí o pessoal, tá? Vamos voltar, nas ações penais públicas incondicionadas, a representação da ofendida será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada para tal finalidade. E aí? Questão 10, está bem estranha essa redação, é uma redação antiga de 2019, né, uma questão antiga, mas que dá para a gente revisar um ponto importante sobre a Lei Maria da Penha, que é o artigo 16. Então, olha só, aqui fala ação penal pública incondicionada à representação. Cuidado, porque o artigo 16 fala a ação penal pública condicionada à representação da ofendida. Condicionada. Então, gente, aqui é uma questão bem
de direito penal e processual penal. Para quem tem essa noção, olha só, a gente tem dentro das ações penais, da forma como que é exercida, pode ser ação penal privada, que a vítima precisa contratar um advogado para oferecer uma queixa-crime para dar início ao processo. Exemplo, um crime de injúria, um crime contra a honra. Nós temos as ações penais públicas incondicionadas, que não precisa da manifestação da vítima, não precisa da concordância dela, não precisa do consentimento dela, o Ministério Público vai oferecer a denúncia para dar início ao processo. Mas tem a ação penal pública condicionada à representação, que precisa da manifestação da vítima para que o Ministério Público ofereça a denúncia e dê início ao processo. Quando se trata dessa modalidade de ação penal, a gente tem o artigo 16, que para ela voltar atrás, precisa marcar uma audiência perante o juiz para que ela manifeste essa renúncia, para que ela manifeste essa retratação. Só que o examinador aqui errou na espécie da ação penal, tá bom? Então, qual é o erro da nossa questão? Não é incondicionada a representação, tá? Aqui, diz o artigo 16, condicionada à representação da ofendida. Então, nas ações penais públicas condicionadas à representação, ela só vai poder voltar atrás se tiver uma audiência junto do juiz antes do recebimento da denúncia e vai ouvir o Ministério Público, que é o artigo 16 da Lei Maria da Penha. Então, aqui, questão de número 10, errada. Questão 11, na ação penal relativa à lesão corporal. Então, esse é um ponto importante. Nós temos uma lesão corporal praticada pelo agressor. O ofensor, o marido, agrediu a esposa. O ex-namorado agrediu a ex-namorada. O irmão agrediu a irmã. Lembra que a gente falou do âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha? Não é só na relação íntima de afeto. Eu posso ter o irmão agredindo a irmã, o filho agredindo a mãe, o patrão agredindo a trabalhadora doméstica. Lembra que se aplica na unidade doméstica, no âmbito da família, na relação íntima de afeto. Esse é um ponto importante. Então, olha o que diz aqui, vamos continuar. A ação penal relativa à lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público pode dar início à ação penal sem a necessidade de representação da vítima? Perfeito, tá? É o que diz, tá aqui, a súmula 542 do STJ. Deixa eu explicar para você. Se agrediu, é uma lesão corporal, é o crime de lesão corporal, no contexto da violência doméstica familiar contra a mulher, seja qual for, tá, gente, a gravidade dessa lesão, pode ser uma lesão grave, mas pode ser uma lesão mais leve, tá? Independentemente da extensão da gravidade da lesão, é incondicionado. O que eu estou querendo dizer? O Ministério Público pode oferecer a denúncia à vítima querendo ou não. Às vezes ela sofreu a agressão, mas ela está naquele ciclo de violência e ela não quer que o marido dela seja processado. Mas não interessa. É a ação penal pública incondicionada. O Ministério Público vai poder oferecer denúncia, se ele entender que é o caso, ela concordando ou não. Ela não precisa representar, ela não precisa concordar, ela não precisa consentir, é incondicionada, tá bom? Então esse é um ponto importante da Lei Maria da Penha. Então a lesão corporal, sim, é a ação penal pública incondicionada. E nossa última questão, para a gente ir para o sorteio, o descumprimento da decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência configura crime. E na hipótese de prisão em flagrante do agente que o cometer, a fiança poderá ser concedida pela autoridade policial ou judicial. Então, o que nós temos de importante também dentro da Lei Maria da Penha? Um crime. O artigo 24A é um crime, tá, gente? Então, além da gente ter crimes lá no Código Penal, a gente não tem o roubo, a lesão corporal, o feminicídio, o vicaricídio, né? Temos lá todos os crimes patrimoniais, tudo lá no Código Penal. Aqui na Lei Maria da Penha a gente tem um crime, um tipo penal, que é o descumprimento daquela nossa decisão da medida protetiva. Então lembra, eu proferi a decisão da medida protetiva, intimei o ofensor. E infelizmente isso é muito comum na prática. Ele vai e descumpre.
Eu proibi ele de se aproximar da vítima, ele vai lá e se aproxima. Eu proibi ele de ter contato com a vítima, ele vai lá e tem contato. Ele descumpre a medida protetiva. Então ele praticou um crime. Ele pode ser preso em flagrante, né? Se estiver numa situação de flagrante, ele pode ser preso imediatamente pelo descumprimento da medida protetiva. O delegado vai poder fixar fiança? Não. O juiz vai poder fixar fiança na audiência de custódia? Sim. Estou falando que pode, né, gente? Não estou falando que vai ser fixado, mas pode. Então, o delegado jamais vai fixar fiança na delegacia. O artigo 24A proíbe. Agora, o juiz pode fixar, se ele entender ser o caso, na audiência de custódia. Tá bom? Então, o que está errado aqui na questão de número 12? Ó, a fiança poderá ser concedida pelo delegado? Não. Então, aqui, errada a questão de número 12. Ok? Certinho, gente? Então, a gente finalizou